Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês um dos últimos capítulos pro tempo da White Diamond Owl, aquele universo em que Steven é filho da Diamante Branco, ao contrário da Diamante Rosa, e vive feliz enquanto o mundo desaba ao seu redor. Aqui tem a playlist com a longuíssima série dessa Owl, toda na ordem. Semana passada, ou retrasada, agora me falha a memória, continuamos com a história real da Owl depois que acabou a Evernell's Bomb, com alguns assuntos e perguntas cruciais que vão ficar muito mais importantes e cruciais para a história hoje. Recapitulando rapidamente, como sempre, os capítulos anteriores que foram o Bubble BFFs e os Eight Knots, Steven passou a ensinar a Sigless como embrulhar objetos e, consequentemente, Jens, mas ela se cansou logo das aulas e nisso Pérola Branca criou uma das suas bolhas enormes e isso lembra Steven de quando eram só eles vagando pelas florestas dos Estados Unidos, querendo saber onde ela aprendeu a fazer aquilo. Mas esse papo é interrompido pela chegada de Rose, algo que faz Steven pensar em como a Pérola Branca veio se sentindo sobre tudo, não das coisas que aconteceram entre eles, mas sim das Crystal Gems, da Terra e a relação dela com as Gems. Querendo apenas que ela pudesse dar uma chance a Pérola, Amethysta, Rose e Garnet de serem todos uma família, ou ao menos uma equipe. Acabando que ela se levanta de lá, vai até Rose e Sigless e faz Rose cair morra abaixo numa bolha. Aquele é o jeitinho dela de mostrar que vai tentar a partir de agora. E em Eight Knot, Amethysta e Steve mergulharam de volta à caverna em que Sigless morava para recuperar algumas peças da nave, na tentativa de ter algum banco de dados, algo sem sucesso. E Pérola Branca voltam da gruta onde elas se esconderam no começo da temporada para ver se a perna de Peridot ainda estava lá, também sem sucesso. Eles quatro se reuniram com Garnet e Rose no templo para repassar o que sabem e tentar pensar no plano, mas as únicas coisas que sabem é que elas não tentaram fugir da Terra até agora e estão por aí. Steven conta sobre a menção da Druze e da Diamante Amarelo, mas elas não têm ideia do que é, de qual é a missão delas ou do que podem estar querendo reativar. Precisam descobrir mais coisas. E o capítulo terminou com Steven olhando para a única Gem possível e alcançável no momento para dar-lhes alguma informação. Jasper. O capítulo de hoje é em um ambiente bem diferente do templo ou do celeiro, cujo título é What Follows, que traduzindo a expressão seria algo como o que vem a seguir, começando com a pergunta de um anônimo no Tumblr. Hey, algum sinal do paradeiro de Lápis ou Peridot? Yo, Estevão, conseguiu alguma coisa? Não, nadinha por aqui. E você? Sem rastros, nada. Vamos lá, só fazer mais uma ronda de busca e voltar. Ainda que no capítulo anterior a Amethysta tenha berrado que eles já procuraram no Jardim de Infância Prime e não as encontraram, estão vasculhando porque lá é o local potencial para onde poderiam encontrá-las. Por saberem que Peridot quer reativar alguma coisa e essa coisa talvez fosse a produção de Gems na Terra. E quem melhor para vasculhar o Jardim de Infância senão a Amethysta que morou décadas e mais décadas lá. A Amethysta se sente estranha lá e Steven também. Lembra de quando ela e Garnet o levaram lá para falar de como as gems são feitas e não lembra de notar o quão aquele lugar é assustador. Não é à toa que ela e as Crystal Gems odeiam aquele lugar. O corrigindo de que ela não odeia aquele lugar. Todo mundo é que odeia aquele lugar. Para elas, esse lugar é só um lembrete gigante do que as gems fizeram com a Terra, como estragaram tudo e fazem coisas ruins. Mas não é isso tudo, não é? Foi aqui onde eu fui feita, antes das outras me acharem. Essa foi minha casa, mais ou menos. Ah, tá. Rose mencionou que você emergiu uns 500 anos depois do fim da guerra e tudo mais. Eu acho. E o que você fez? Bom, como não tinha ninguém por aí, eu apenas cuidei de mim mesma por um tempo. Quão longo é por um tempo? Tipo, dias ou semanas ou... olha! Essa era a minha pedra! Eu passei muitas horas brincando em cima dela, contando pássaros. Como é que você tá, mana? Nos divertimos bastante juntas. Então, você viveu aqui, falando com pedras por Deus sabe-se lá quanto tempo, até que as gems se encontraram? E eu acho que sim. O que mais eu deveria estar fazendo? Rose disse que costumavam ter gems do planeta natal aqui, mas todas elas emergiram antes e foram embora antes de mim. Eu meio que dormi demais e perdi a festa. Algo que a série original nunca tratou é como a Amethysta se sentiu por ter emergido depois e passado do ponto. Não porque ela nasceu de um lugar que foi mega prejudicial para a Terra e não porque ela é defeituosa. E sim, na questão da solidão mesmo. Ela passou décadas e mais décadas sem nenhum propósito de vida, só literalmente existindo, até as Crystal Gems encontrá-la. Em Steven Universe filme, ela menciona a tristeza de ter nascido tarde e sozinha, e também vemos como ela era assim que nasceu, uma Gem autossuficiente, mas pelos defeitos, meio burrinha que precisava ser ensinada aos poucos. Foi essa Gem que passou incontáveis dias sozinha, brincando com pedras por não saber seu propósito de vida ou saber o que fazer.
Aqui, isso é mais uma das coisas que chateia a Ametista. O fato dela ser defeituosa, por mais que a White Ametista nunca tenha realmente mencionado isso, o fato dela nascer do lugar que todo mundo odeia, também a questão dela ter nascido sem um propósito e não cumprir isso com as suas outras irmãs ametistas, e também, assim que nasceu, ter passado o começo da sua vida totalmente sozinha e confusa. A Ametista segue essa mesma linha de pensamento que eu tomei, falando que às vezes pensa como teria sido se ela tivesse emergido na hora certa com as outras. Não a entenda mal, sabe que as Crystal Gems são as boazinhas e tal. Falam sempre como o planeta natal era e ainda é horrível, o tempo todo. Só que tudo que ela ouviu foram histórias, sabe? Queria poder ter visto com os seus próprios olhos. Não poderiam ser tão más assim, né? Com certeza a vida da Ametista seria muito diferente se ela tivesse nascido na hora certa, porque ela nem teria uma vida. Sendo defeituosa, seria despedaçada pouco tempo depois de nascer. Mas, imaginando um mundo fantástico em que ela nasceu na hora certa e isso a fez não ser defeituosa, ela teria lutado na Guerra Gem, poderia ter sido despedaçada, poderia ter se juntado às Crystal Gems lá atrás, ou estar atualmente vivendo com as demais ametistas terrestres que cuidam do zoológico de humanos da Diamante Rosa. Digo, você meio que é um Gem do planeta natal, mas você tá de boa. Só penso que talvez possa não ser tão ruim quanto dizem, sabe? Elas podem ser bem dramáticas, e elas sempre estão falando da guerra, mas nós somos Gens, não morremos que nem os humanos fazem. Ametista, eu entendi o que você quis dizer, eu real entendi, mas não acho que seja tão simples na guerra. Mas que cavalo foi isso? Soou como algo grande. Eu não entendi essa linha da Ametista de minimizar a guerra pelo fato de elas serem gens e não morrerem, porque ela por um acaso não sabe que elas podem ser despedaçadas? Será que aqui essa Ametista nunca soube do que é despedaçar e as Crystal Gems não deram o conhecimento a ela de que ela realmente pode morrer? Porque originalmente ela sabia muito bem disso, porque era sempre ela que rachava a sua pedra. Enfim, após ouvirem aquele estrondo de um injetor caindo no chão, elas seguem esse barulho com um pouco de medo e pensando se não deveriam chamar a Garnet. Pode ser Peridot, e Lápis Lazuli ou até a Aventurine. Só que chegando lá, mesmo já tendo tirado o seu cetro de luz, percebem que foi só um pedaço de tralha antiga Gen que caiu, sem saberem se algo causou a queda, já que são extremamente antigas. É bem capaz que no fim não tenha sido nada, mas só pelo caso, tem alguma coisa bem ali. Pera, o quê? Lápis, Peridot, Aventurine... Droga, elas devem ter corrido e se escondido em algum lugar. Ametista, chama a Garnet. Precisamos contar a ela que encontramos algo. O quê? Cara, por que você tá me olhando desse jeito? Já tem a resposta do que infernos derrubou aquele injetor. Uma fusão forçada e protótipo da Drusa, que foi incubada milhares de anos atrás e já emergiu. Fusão essa que os fãs chamam de fusão-mão. E originalmente, essa fusão tomava forma bem na hora que Steven e Garnet iam na sala de controle do jardim e até a Ven tomando forma. O que significa que aqui, Steven Branco e as outras estão alguns dias ou até semanas atrasados disso, porque essa fusão forçada já tomou forma e várias outras também. Esse próximo capítulo é uma alusão e uma paródia a um episódio da segunda temporada em que, originalmente, eles encontram as fusões forçadas pela primeira vez, que se chama Keeping It Together, ou Mantendo Juntas. Só que aqui se chama Together Again, ou Juntas Novamente, com a seguinte pergunta de um anônimo no Tumblr. Steven, o que p*** era aquela? Novamente, não sei em que momento Steven tem tempo para tirar uma foto das coisas estranhas que ele vê, ou só postar isso no Tumblr, mas ok, eu não vou criticar. Estevão Branco berra pela Ametista que é pega por aquele monstro, correndo atrás dela e do bicho pelo Jardim Prime, até vê-la sendo arrastada para um buraco no chão. Buraco esse que dá acesso à sala de controle onde ficam os demais protótipos da Drusa. Ametista! Aqui! Eu não consigo alcançar o meu chicote! Você precisa fazer alguma coisa! Certo. Ametista, você tá... bem... Felizmente, nesse universo, a Garnet não vai ter que ver uma fusão forçada feita dos cacos das Crystal Gems e ter que estourá-la, porque, felizmente, Stevo conseguiu destruí-la não, né, por fala com um tiro do seu cetro, o que é o mínimo considerando que só um tiro dessa coisa foi o suficiente para pufar/estourar a Rose Quartz Diamante Rosa. Ele acha que talvez não tenha sido a melhor ideia. Mas entre ser esmagado pela Ametista conseguindo pufar o bicho e ter que salvá-la de outra forma, pra mim ele escolheu a melhor solução possível. A Ametista vê a pedra daquela coisa e já aproveita para embolhá-la e evitar mais problemas daqui a pouco. Com o menino resmungando e falando que estava preocupado, que podia acabar apufando também. Ela não liga porque está bem, mas o que importa agora é saberem que diabo de lugar é aquele, coisa que nenhum dos dois tem a resposta.
Pelo fato do cristal de energia da sala de controle estar completamente intacto, isso significa que ninguém sabia da existência ou da posição desse lugar antes, porque como vocês lembram na terceira temporada da O, Rose contou que ela, Pearl e Garnet seguiram destruindo todos os Plug Robonoides da Peridot, principalmente quando seguiram um até aquele jardim de infância, percebendo que queria algo ali, e o destruíram. Na verdade, eu nem sei como tem esse buraco perfeito para entrar na sala de controle, porque só um Plug Robonoide poderia cavar se conectando e tal, coisa que não rolou aqui, a não ser que a Aventurine tenha cavado tudo com o seu poder de hidrocinese pressurizada. Ao julgar pelos cilindros do teto que continham as fusões forçadas, a maioria delas já saiu, e eles não têm ideia de que lugar é esse, o que existia, se perguntando se aquela Jean corrompida cavou esse túnel. Mas não, aquilo parece pré-construído. Vendo que parece ser uma sala de controle, só que a Amethysta continua se sentindo muito estranha com aquele lugar, ou sabendo que Steven está realmente pensando em colocar a mão naquela coisa. Talvez ele seja o único que pode tocar nisso. Garnet! Nós íamos ligar pra você, mas aí aquela Jean corrompida apareceu e tivemos que ir por fala primeiro. Ela parecia bem esquisita, na verdade. Devia ser mesmo pra fugir da minha visão do futuro. Você sabe que lugar é esse? Eu tenho um palpite, mas é apenas um palpite. Por isso, precisamos da ajuda do Steven. Da minha? Se esse lugar foi aberto, quer dizer que Peridot já esteve aqui. Isso significa que nós podemos tentar descobrir em que ela estava trabalhando, mas precisamos do Steven para acessar isso. Você tem a pedra da Diamante Branco. O sistema deve reconhecer você e, sendo o tipo mais superior de Jean, ter acesso a tudo. Certo, isso faz sentido. Então, eu só preciso tocar nisso? Uau, essa foi fácil. Certo, nós entramos no computador, mas e agora? Steven, você consegue ao menos ler essa tralha com criptografia de Jean? Eu talvez não tenha que ler. Hã? Peridot. A Peridot mandou uma mensagem. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo, que infelizmente eu vou ter que deixar vocês na curiosidade no meio de Together Again, já que eu tenho certeza que vocês querem que essa série dure o máximo possível, antes de a gente ter que ficar à mercê de ler criador e postar aos poucos, como a gente tem que esperar na Diamante Magenta ou na Fractal. Deixe seu like se você continua apoiando essa série, se inscreve no canal se por algum motivo você ainda não é inscrito. Aqui tem um último vídeo que acho que é da teoria da Zoe ser filha do Gabriel. Comenta o que vocês acharam desse capítulo e até o próximo vídeo.